dificuldades não é para a morte, não é para o meu desespero, não é para me aniquilar, é para a glória de Deus. Levante a mão. E se Deus fizer o milagre, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Podem sentar. O tema dessa mensagem que o Senhor me deu é o propósito do milagre. Qual é o tema? Mais uma vez. Quem vai esquecer? Ninguém. Quem vai lembrar? Qual é o tema? O propósito do milagre. Antes de mais nada, claro, vocês já conhecem que esse texto ele trata do milagre que o Senhor Jesus realizou quando ressuscitou a Lázaro. Trata, portanto, do milagre da ressurreição. Esse é o último milagre que Jesus vai realizar antes dele ser preso e, em seguida, julgado e levado para a cruz do Calvário. Este é um milagre que vai fazer parte culminante do ministério do Senhor Jesus. Este milagre aqui, milagre da ressurreição. E eu quero que vocês tomem a palavra ressurreição não apenas no sentido de ressurreição da morte, ressurreição de Lázaro, ressurreição física, mas também no sentido de ressurreição emocional. Aqui muitos vão sair daqui curados do medo, do receio, do pavor, do temor com relação ao futuro. Vocês sairão daqui animados pelo poder do Espírito de Deus. E também ressurreição no sentido espiritual. Alguns que entraram aqui já em estado de morte espiritual, já sem fome da palavra, já sem sede de Deus, já nas últimas, ou quem sabe, já, Senhor, eu estou agora, já estou morto, eu já não tenho mais prazer em ir à tua casa, mas hoje eu vou para ouvir uma palavra. Você sairá daqui ressuscitado. Glória a Deus. Então, esse texto que é muito conhecido, ele nos fala de um momento em que uma pessoa cujo nome é especificado aí, Lázaro, adoeceu. E o texto nos mostra que essa pessoa era amiga de Jesus, e Jesus o amava, tanto que, então, manda o mensageiro da cidade de Betânia até aonde Jesus estava, e dizem que distava cerca de 32 quilômetros, só que para chegar lá tinha que fazer um contorno e era difícil e levava um dia de viagem. E o mensageiro, quando chega lá, ele chega para levar uma notícia não boa. Ele diz que Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Significa isso dizer, em primeiro lugar, que o fato de nós sermos próximos de Jesus, o fato de alguém ter intimidade com Deus, não isenta essa pessoa de adoecer, de passar por crises
de passar por tribulação. É uma teologia errada. Aqueles que dizem que por nós sermos evangélicos, por nós sermos crentes em Jesus, por nós estarmos em intimidades com Deus, nós estaríamos isentos de passar por dificuldades. Não. As dificuldades vêm, as tribulações vêm, mas é para a glória de Deus. Ele chega lá, depois de um dia de viagem, e ele traz essa notícia: Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Como se Jesus não amasse a irmã dele, que era Marta. Como se Jesus não amasse também a Maria. Como se Jesus não amasse a tantos outros e a todos. A Bíblia nos assegura que Jesus ama a todos nós. Ele ama a mim, Ele ama você. Diga, eu creio que Jesus me ama. Diga, eu creio que eu sou amado do Senhor, que Deus me ama. Então, se alguém colocar uma mensagem na sua cabeça de que Deus não ama você, de que você é uma pessoa rejeitada, você vai deletar essa mensagem, porque Jesus ama a todos. Ele veio para todos. A Bíblia assegura isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira, de tal magnitude, que Ele ofereceu o seu único Filho para todo aquele que nele crer. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Seja quem for, não interessa a posição social, não interessa a condição econômica, não interessa o que você fez, não interessa. Deus ama a todos. E você está inserido nesse processo. E quando Jesus está ali naquele lugar, chega aquele homem para trazer a notícia que Lázaro estava enfermo. E é interessante que quando Jesus ouviu essa notícia, a Bíblia diz que ele ainda ficou 2 dias naquele lugar. Parece uma contradição, meus amados. Se alguém chegasse com você e dissesse: olha, o teu amigo, a tua amiga, a tua mãe, o teu pai está enfermo, você imediatamente se levantaria e talvez correria e chegaria o mais rápido possível nesse lugar onde está essa pessoa enferma, porque você ama essa pessoa. Mas você olha para esse texto e o versículo de número 5 nos diz que Jesus, ouvindo isso, ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. O homem que deu a notícia voltou para lá. E é engraçado que Jesus não acompanha esse homem. Jesus não está nem aí para esse homem. E é interessante que quando esse homem chegou lá na casa de Marta, o Lázaro já estava morto. Vocês sabiam disso? Quando ele chegou lá, olha, e aí? Eu já acionei Jesus, mas ele não está nem aí, ele não veio. Eu imagino Marta se descabelando e dizendo: nem adianta mais ele vir. O nosso irmão já morreu e já está até enterrado. Meus irmãos, parece às vezes que Deus não está ligando para nós.
Parece que Deus não está nem aí para nós. Mas isso é um engano. Ainda quando parece que Ele está tardando, Ele continua no controle da situação, e assim Ele faz para que o milagre seja para a glória dEle. Pastor, está tardando o meu milagre. Não se preocupe, porque é para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto a mostrar aqui é que o propósito desse milagre que vai acontecer aqui, como o milagre que vai acontecer na sua vida, é mostrar que Jesus é soberano quanto ao tempo do cumprimento do milagre. Não é no meu relógio, mas é no relógio dele, que tem o controle de todas as situações, tem o controle de tudo. E ele então ali fica mais 2 dias. Interessante que quando Jesus chegou àquela aldeia, já tinham se passado 4 dias. Quantos dias? Da morte de Lázaro. Lázaro já estava enterrado fazia 4 dias. Olha como é fácil entender. O rapaz gastou 1 dia para chegar lá onde Jesus estava. Depois ele gasta 1 dia para retornar, 2. E quantos dias Jesus gasta? Mais 2. Com mais 2, 4. É o tempo. Jesus deixou a coisa piorar. Tem casos, meus irmãos, que parece que Deus, ou parece não, às vezes de verdade, Ele deixa o caso piorar. Mas por que Ele faz isso? Para a glória do nome dEle. Você está buscando, e vai orando, e vai clamando. Aí você diz, pastor, o que está acontecendo? Porque parece que a coisa está piorando. E eu digo, não se preocupe, porque o milagre vai acontecer e é para a glória de Deus. Não foi assim no caso da filha de Jairo? Ele chega com Jesus desesperado. A filha estava doente. E ele chega lá com o Senhor Jesus e pede que o Senhor Jesus vá à casa dele. E Jesus se dispôs a ir. No que Jesus está para indo, já está em movimento, chega aquela mulher doente, com aquele fluxo sanguíneo há 12 anos. Jesus decide curar essa mulher. E daqui a pouco chega a notícia pior. Jairo, não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu, não tem mais jeito. E Jesus, vendo que Jairo se abalou na emoção, que a fé dele descaiu, que a emoção dele se foi, entrou o medo. Jesus olha para Jairo e diz, não temas, crê somente. E é o que ele fala para ti hoje. Pastor, meu caso está semelhante a isso, parece que está piorando, parece que está apertando mais ainda. E eu digo, não temas, crê somente. Durante essa semana que passou, eu tenho um amigo que está vindo aqui para a igreja faz alguns 6 meses. Ele é um advogado, um jovem, e ele insistindo, pastor, me ajude, eu quero melhorar a minha situação do emprego, financeira. E eu tentei ajudar do modo como pude, mas não consegui. Mas eu disse, meu filho, continue orando, continue buscando Deus, continue vindo para cá, para a casa de Deus. E ele vindo.
Ele disse, não, mas pastor, não se preocupe, porque a minha fé continua. E eu disse, poxa, mantenha-se nesse ritmo. Quando foi essa semana agora que passou, ele mandou uma mensagem, pastor, eu quero dar para o senhor em primeira mão as boas notícias do milagre que o Senhor Jesus fez na minha vida. Aí ele ia me contar, mas ele disse, eu vou contar na igreja. Eu vou dar o testemunho. Então eu vou aguardar a vinda do José Amizadai. Já ouviram falar nele? Não. Então vocês vão ver, eu vou convocá-lo para o próximo domingo estar aqui. Queridos, o segundo propósito desse milagre foi despertar a fé. Sabiam disso? A fé da Marta que mandou chamar Jesus era uma fé duvidosa. Era uma fé do talvez. Sabe o que aconteceu? Jesus foi. Não no tempo que ela queria, mas no tempo dele. Porque quem faz a agenda de Deus é Ele próprio. Não é eu nem você. É Ele que decide a hora do milagre. É Ele que decide o dia do milagre. É Ele que decide como Ele vai fazer. Ele é soberano. E quando ele chega naquela aldeia, a Marta desesperadamente sai da casa, ao saber que Jesus se aproxima, e antes que ele entrasse, ela para Jesus lá fora e diz, olha, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. O que a gente pode aprender com isso? Que Marta é uma pessoa que acredita no Jesus de ontem, que acredita no Jesus do passado. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia e acham que Jesus só fez milagre no passado e que hoje ele não faz mais. O mesmo Jesus que fez milagre no passado continua fazendo hoje. Aí Jesus olha para ela e diz, ô Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Sabe o que ela diz? Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Ela está falando da ressurreição futura, daquela que vai acontecer com todos que morrerem em Cristo, daquela que vai acontecer, meus irmãos, como está em Tessalonicenses, que está escrito em Tessalonicenses, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados para nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Por favor, sente aí, Senhor. Por favor, não suba aqui. Queridos, não deixa nada tirar minha atenção, por favor, tá? Queridos, nós temos que, às vezes, estar atento para o diabo, que ele tenta tirar a nossa atenção, irmãos. Eu não estou repreendendo a pessoa aqui, mas o inimigo. Uma certa feita, próximo já de Jesus ir para a cruz, estava ele com os discípulos, e Jesus está informando que era necessário ele passar pela morte. Naquele momento, o Pedro, que tinha sido usado para revelar que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus, olhou para Jesus e chamou à parte e disse, longe de ti que isso aconteça. Jesus olhou para Pedro e disse, passa para trás de mim, Satanás. Ele não disse, passa para trás de mim, Pedro. Ele disse Satanás, porque Satanás estava usando a Pedro para desviar o foco. E Satanás teve que passar, porque na frente anda Jesus.
Então, queridos, conforme eu estava falando, quando Jesus chegou lá naquela aldeia, a Marta recebeu essa mensagem de Jesus. Jesus disse: o seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, que no último dia o meu irmão há de ressuscitar. Ela estava falando da ressurreição futura. Ela estava com uma fé ligada para fatos distantes. Eu quero dizer para os irmãos aqui, que o Senhor Jesus, Ele é o Jesus de ontem, de hoje e eternamente. Ele é o Deus do presente, do passado e do futuro. O mesmo Jesus que curou no passado, cura hoje. Se você crer, Ele vai curar você. Quem crer que Ele continua curando. Pastor, eu estou numa situação crítica. O mesmo Jesus que fez milagres no passado, continua fazendo milagres nos dias de hoje. Tem gente que está com uma teologia errada na cabeça e acha, ele fez milagre no passado, hoje não funciona mais. É uma questão de fé, de você crer. Então, naquele momento, Jesus estava tratando a fé de Marta, mostrando para ela que ele, naquele mesmo dia, ressuscitaria a Lázaro, assim como hoje ele vai fazer algo na sua vida. E outro detalhe, quando passou aquele momento que Jesus teve aquela conversa com Marta e Maria, ele perguntou: onde vocês puseram Lázaro? Naquele momento estava assim de judeus, de pessoas que vieram lamentar a morte de Lázaro. Quem sabe várias pessoas não estão no entorno de você, lamentando a sua derrota, lamentando as suas dificuldades, lamentando o que você está passando e achando que você não vai sair dessa. Deus está dizendo que Ele vai tirar você dessa situação. Aleluia. Estavam ali muitas pessoas, uma multidão ali, consolando, já dizendo: olha, Marta, ô Maria, fiquem quietas, não façam mais nada. Alguns dizendo: esse Jesus não pode fazer mais nada por ti. E quem sabe alguém não está falando isso para você, que Deus não está ligando mais para você, que Deus não pode fazer mais nada por você. Creia, Deus está interessado sim em fazer o milagre em teu favor. Jesus chega lá diante daquele túmulo, foi escavado ali numa gruta, escavado lá aonde tinham colocado Lázaro. E ele diz então para aquelas pessoas: podem remover a pedra. E eles removeram a pedra. Sabe o que significa isso? Que tem coisas que é de nossa responsabilidade fazer, e Deus não vai fazer aquilo que nos cabe fazer. É nossa responsabilidade fazer, ler a Bíblia, orar, vir para a casa de Deus. Deus não vai desculpar ninguém se você tem condições de vir e não vem. É nossa responsabilidade arrumar nossa casa. É nossa responsabilidade trabalhar. É nossa responsabilidade cuidar dos filhos. Eu estava um tempo desse, os nossos filhos já estão grandes, aí eu disse para a pastora Leia: vamos ter agora uma criança, filha.
a gente adota. Ela disse, meu filho, nós já passamos por isso. Agora já é tempo de aguardar os netos. Eu disse, não, mas vamos. Ela disse, você está dizendo isso porque não é você que vai cuidar. Não é você que vai assumir a responsabilidade. Se você assumir, eu pego então. Aí eu disse, não, então vamos deixar para depois. Que nós não podemos. Eu trabalhava uma vez na cidade do Amapá. Aí eu estou lá numa manhã trabalhando. Chega uma senhora descabelando-se toda. Promotor, queria falar com o senhor. Eu disse, calma, não é agora. Eu disse, o que é? Ela tinha um menino assim. Eu não aguento mais esse moleque. Ele é tão traquino que ele tocou fogo na nossa casa. E eu, calma, senhora. E eu disse, o que a senhora quer? Eu vim entregar esse menino para você. E o senhor tem que cuidar dele a partir de hoje. E eu disse, senhora, tem um adágio popular simples que as pessoas dizem, eu aprendi, eu acho que vale eu dizer aqui para a senhora. Ela disse, o que é? Eu disse, olha, diz assim, que quem pariu Mateus, que o embale, que balance. Ela disse, essa palavra é, senhora. Como é que eu vou receber e cuidar desse menino aqui? A responsabilidade é sua. É claro que tem uma parte que o Estado tem que fazer, tem que dar escola, tem que dar creche, tem que dar posto de saúde, mas a parte que diz respeito a dar banho no menino, mamadeira para o menino, acalentar o menino, acordar de madrugada, ô papai, não é fácil, é nossa responsabilidade. Eu agora estava operado, eu não podia tomar banho, mas a minha esposa me pegava, vamos para o banheiro, e colocava uma água morna, e dizia, vem cá meu paciente. E ela me dava banho. Mas a responsabilidade é dela para comigo e minha para com ela. Porque quando ela esteve operada, eu fazia o mesmo. Amém? Qual o propósito desse milagre? Eu estou mostrando aqui. Um outro propósito desse milagre, um deles foi despertar a fé daquelas pessoas. Quando Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Ele não disse, venham para fora. Porque se ele dissesse, todos os mortos que estivessem ali ressuscitariam. Ele foi específico. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Eu imagino que é semelhante quando alguém, você já viu um paciente na maca, no hospital, ser retirado de lá da sala de cirurgia, assim, Lázaro veio como que num trilho de lá, deitado, com lenço sobre a face, porque é assim que os judeus fazem. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, o lenço ficou lá no canto. Está escrito na Bíblia. Ele veio com o lenço todo enfaixado. E Jesus disse, desatai. E eles desataram. Tiraram aquele... Vocês já viram como é que um judeu é enfaixado? Ele faz um pacote. Eles enfaixam com aquelas faixas de tecido. E ele veio todo enfaixado. E essa tarefa de desenfaixar é nossa. De cuidar daquele que acaba de ressuscitar é nossa. Desenfaixaram. E o que aconteceu ali? A fé daquelas pessoas foi ativada. O milagre que Jesus vai fazer na tua vida vai ativar a fé de muitas pessoas. É por isso que você tem que dar o testemunho. Você precisa falar. Olha, eu era assim, Jesus fez isso na minha vida. Eu andava com uma doença, Jesus curou. Fale para alguém. Eu andava quebrado, falido, Jesus fez um milagre na minha vida financeira.
Fale isso para as pessoas. Eu andava desempregado, Jesus me deu emprego. Fale, porque isso é para a glória de Deus. Vai ativar a fé de outras tantas pessoas. Por que Jesus fez esse milagre? Até então, a Marta pensava que Jesus apenas tinha poder para curar da enfermidade. Às vezes, nós também estamos pensando assim. Às vezes, nós estamos limitando o poder de Deus na nossa mente. E por isso, nós não ousamos fazer coisas maiores ou não recebemos coisas maiores. Jesus quis mostrar com esse milagre que Ele tem poder não só sobre as doenças, mas sobre a morte. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. É o Jesus de hoje, que ressuscita hoje. Pastor, mas eu estou vivo. Eu falei no início que eu não falo apenas da ressurreição física. Nós estamos falando também da ressurreição emocional. Eu recebi durante essa semana que passou a família lutada que perdeu seu ente querido no trânsito aqui de Macapá. Uma morte violenta. E aquela senhora desesperada chegou lá comigo e disse: a minha vida não tem mais sentido. O meu filho de 5 anos que estava no veículo, e ele também, quando ele vê qualquer tecido vermelho, ele associa logo ao sangue do pai que morreu. Um dia desse ele viu um suco de morango e ele gritou, associando também aquilo ao sangue do pai que morreu. Nossa vida não tem mais sentido. Eu disse: tem sentido sim, porque Jesus pode fazer algo pela senhora. O meu filho está revoltado com Deus. Ela disse. Eu disse: mas não há porquê, porque não foi Deus que fez o ato. Deus não tem nada a ver com isso, senhora. Eu tive que falar assim. O Deus que eu prego é o Deus do impossível. O Deus que eu anuncio é o Deus que tem poder para levantar o quebrado, mas também tem poder para levantar aquele que está caído na sarjeta. É aquele que tem poder para ressuscitar aquele que já está na morte espiritual. É aquele que tem poder para ressuscitar a pessoa que está na morte emocional, que está na angústia, que está na tristeza, a pessoa que está na crise existencial, que acha que a vida não tem mais sentido. Jesus está presente neste ato, mediante o Espírito Santo, para dizer que Ele quer te ressuscitar na vida emocional, na tua vida mental, na tua vida psicológica. O propósito do milagre é mostrar que o milagre é para a glória de Deus. Jesus ressuscitou a Lázaro, não foi para a glória de Marta, não foi para a glória de Maria, não foi para a glória de Lázaro, não foi para a glória dos judeus que estavam presentes. Jesus fez o milagre para a glória de Deus. Assim também, o milagre que Ele já fez na tua vida é para a glória dEle. Então diga glória a Deus. Você está vivo aqui porque Jesus já fez um milagre na tua vida. Ele já operou na tua vida e foi para a glória dEle. Fica aí de pé, por gentileza. Eu gostei daquele louvor último que foi cantado aqui. Vamos cantar mais um pouquinho dele. Porque para Deus nada é impossível. Quem crê nisso? Ainda que a coisa esteja piorando para a tua vida, diga comigo: para Deus nada é impossível. Diga: ainda que pareça que não há saída, mas eu creio que há saída, porque o meu Deus tem poder sobre esse problema, sobre essa enfermidade,
sob essa dificuldade, sob essa pressão, sob essa humilhação, Jesus tem poder para lançar por terra